a paz do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, vamos dar início ao nosso culto. Eu convido a orquestra a ir se posicionando e os irmãos procurar o hino inicial número 182. Quando se prepara, nós aqui estaremos fazendo uma oração em silêncio. Amém. Damos por início, em nome de Jesus, com o cantar do hino número 182, adoração. Você
nossa adoração, nós estaremos lendo no livro de Salmos, capítulo 22, Salmos 22, versículo 27 e 28. Salmos 22, versículo 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Amém? Que nós possamos acreditar nessa palavra e que nós possamos adorar a Deus nesse momento de culto, que possamos interceder pela descida do Espírito Santo em nossos corações. Eu convido a todos a orar em favor desse culto de joelho. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade. Quero desejar as boas-vindas a todos, em especial as visitas que estão hoje em nosso meio. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, sua família também. Nós ficamos muito felizes de estar com vocês aqui na casa para adorar o santo nome de Deus. Quero deixar a oportunidade para a orquestra, que estará entoando mais um hino, e logo após o coral Melodia da Paz. Senhor.
neste dia, por estarmos na tua casa, adorando o teu santo nome, Senhor Jesus. Que o Senhor continue conosco, nos dando força quando estamos sempre na tua presença, Pai. E nós somos agradecidos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia todos os dias. Pai, que o Senhor venha abençoar todos aqueles que irão ofertar, dizimar na tua casa, Senhor Jesus. Que sejam de coração, Pai, para a tua obra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sei quantas guerras temos que travar.
Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? A gente pudesse colocar de pé, estaremos cantando, louvando a Deus com mais um louvor antes da pregação, da mensagem. E que bom que nós temos pessoas que nos ajudam aqui, profissionais a quais podemos nos recorrer, que podemos ir quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, quando você está às vezes no seu carro, escuta um barulho diferente daquilo que você está acostumado, fala tem alguma coisa errada, você leva para o profissional, ou quando você fica doente, sente alguma coisa, tem algum problema, você corre naquele médico. Mas dentro de todos esses profissionais, essas pessoas que nos ajudam, tem uma pessoa que é referência. Você sabe que existe um médico que é referência na cidade. Se a coisa aperta mesmo, se você vê que o negócio é grave, que o negócio está complicado, você vai na referência. Se você vê que o problema do seu carro é maior do que você estava imaginando, que aquele barulho não era só um barulhinho qualquer, mas que era um problema grave, você vai procurar uma mecânica de qualidade. Você vai procurar um mecânico de qualidade. Você vai levar naquela pessoa que você sabe que cumpre bem o seu papel como profissional, que vai te ajudar de uma forma satisfatória, que vai cumprir aquilo que você está pagando para que ele possa fazer, de forma que possa sanar todos os seus problemas. Você procura geralmente uma referência quando a coisa aperta. E quando a coisa aperta na nossa vida, quando o problema chega no nosso lar, quando as consequências, às vezes, daquilo que nós escolhemos ou fizemos, quando aquilo bate, quando aquilo vem, e você não sabe para onde ir, você está preocupado, a saúde está debilitada, ou o que for, quando o problema chega na sua casa, quando o problema chega na sua vida, qual é a referência? Onde você procura a referência? E a gente vê ali, o pastor até citou ontem, um momento em que Jó parece que perde a referência. E aí, Deus vai e fala diretamente com ele. E ele chega e fala para Jó, de forma resumida, que eu posso dizer, falando: Jó, quem foi que estava no dia que o mundo foi criado? Quem é que segura o mar, fecha as portas do mar para ele não sair por todos os lugares? Quem fez as coisas? Quem tem o poder de ressuscitar? Quem tem o poder de dar vida, de tirar vida, de curar, de transformar, de trazer um milagre na sua casa, na sua vida? É Deus. Este Deus, Ele é a nossa referência para qualquer problema, para qualquer coisa que possa vir a acontecer. Ele está à frente de tudo. Ele é o Deus dos deuses, acima de qualquer dúvida, acima de qualquer problema, acima de qualquer situação. A nossa referência é Deus, a nossa referência é Cristo. Ele sempre será e sempre há de ser aquele a quem nós vamos recorrer, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a morte, tem poder sobre a vida, tem poder sobre os mares, sobre qualquer problema que possa vir a ocorrer. O Deus dos deuses, o nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre, o Alfa e o Ômega, está disposto e pronto para nos ajudar. Confie e coloque a sua referência neste Deus que está acima de todas as coisas. Existe
6, versos 15 e 16. Juízes, capítulo 6, versos 15 e 16. E assim que nós lermos aqui, teremos uma palavra de oração pelo pastor Silvio. E você mantenha a sua Bíblia, seu aplicativo aberto aí para nós trabalharmos em torno deste assunto, a vida de Gideão. Diz assim a palavra de Deus: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Senhor Deus, eu te dou glória, na tua presença nós estamos, ó Deus. Tua palavra ela foi lida e ela é o poder dos céus para as nossas vidas. Na autoridade do teu Espírito, nós clamamos que o teu Filho seja um instrumento para os nossos corações. Amém. E fale segundo o teu propósito, Senhor. Que haja edificação, Deus. Que nós possamos ser orientados pela verdade eterna. E o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Seja conosco, ó Deus, neste momento. Pedimos em nome do poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, ficar à vontade. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Uma alegria muito grande nós estarmos reunidos mais uma vez na casa do Senhor. E nós vamos nessa noite aprendermos, ou tirarmos aprendizados daquilo que nós já conhecemos, dentre tantos personagens bíblicos, tantos homens e mulheres, que o Senhor nos presenteou, né? Deixando a história de cada um deles registrado na sua santa palavra, que serve, né? Que nos ajuda na nossa caminhada, pois essas pessoas, esses homens e mulheres, são referências para nós, referências bíblicas, num mundo que carece tanto de referências, que pede tantas referências, como nos tempos de hoje. Nós nos submetemos à autoridade da palavra de Deus e nos apropriamos dessas referências, as referências bíblicas. E nessa noite eu quero trazer, juntamente com o tema dessa mensagem, a vida de Gideão. E nós aprendemos um pouco sobre este homem de Deus, herói da fé, campeão da fé, um dos citados inclusive em Hebreus, no capítulo 11, como um dos heróis da fé. Mas a história de Gideão, ela se confunde num determinado período ali, obviamente, com a história do povo de Israel. E eu e você sabemos que o povo de Israel tinha uma característica muito peculiar, que era o de, em alguns momentos, se afastar da presença de Deus, em alguns momentos, depois que eles caíam, sofriam as consequências dos seus pecados, pediam perdão, o Senhor perdoava, restituía, e logo depois, em outras sequências, eles caíam novamente, se arrependiam, pediam perdão, o Senhor restaurava. E assim, nesse ciclo, nós vemos várias vezes o povo de Israel passando por esse ciclo. E no capítulo 31 de Números, que é um pouco antes, né, desse texto de Juízes que nós vamos trabalhar nessa noite, nós vemos um cenário onde o povo de Israel ainda estava lutando contra os midianitas. Os midianitas, assim como os filisteus e outros povos ali, eram povos combatentes, né, que combatiam Israel pela conquista das terras, pelos despojos, enfim, por uma série de fatores ali. Os midianitas também eram um desses povos que combatiam com Israel naquele tempo. E no capítulo 31 de Números nos relata que o povo de Israel saiu a lutar contra os midianitas. E o Senhor deu uma instrução muito clara para o povo, dizendo para eles que naquela luta eles deveriam dizimar completamente os midianitas, que eles venceriam, que eles ganhariam aquela batalha, mas que eles deveriam dizimar completamente. Não era para sobrar nenhum vivo, era para matar homens, mulheres, crianças, idosos, era para matar todos os animais, enfim, era para exterminar de vez aquele povo que era um povo pagão e que combatia contra o povo de Deus. E o que Israel fez? Que nós já conhecemos. Obedeceu numa parte, né? Lutou, venceu o povo, mas diz que lá no capítulo 31, no versículo 9, porém os filhos de Israel levaram presas
mulheres e as crianças. E diz que quando Moisés, ainda vivo, vê aquela cena, diz que ele pergunta: deixastes viver todas as mulheres e crianças, desobedecendo aquilo que Deus havia instituído? E daí, por uma série de fatores, aquelas mulheres, aquelas crianças se misturam no meio do povo de Israel, e os midianitas continuam vivos, continuam, o povo, a raiz, a base dos midianitas continua viva, e assim a história se sucede. Moisés morre, se levanta Josué, e agora, depois Josué também morre, e agora Israel passa a ser liderada pelos juízes. Nós vemos uma sequência de juízes: o primeiro Otiniel, depois Eude, depois Sangar, depois Débora, que é uma história bastante conhecida, né? Uma mulher forte que se levanta para julgar a Israel. E nós também conhecemos a história em que Débora também ganha uma grande vitória, e conhecemos o cântico de Débora. E diante desse cenário, depois de um período onde o povo de Israel vence uma determinada batalha e passa um período de paz, um período de tranquilidade, um período na presença do Senhor e obediência ao Senhor. Mas o que acontece de novo? O povo de Israel começa a se misturar no meio do povo pagão, e diz que, pegando mais uma vez Israel, eles passaram a ser escravizados durante 7 anos. Por quem? Por qual povo? Pelos midianitas. Se lá atrás eles desobedecem, agora eles estão pagando o preço da sua desobediência. E é neste cenário, é neste contexto que surge Gideão. E aqui nós vamos ver no capítulo 6 de Juízes a história relatada. E talvez nós vamos compreender alguns aprendizados nesta noite. E o primeiro grande aprendizado é que o pecado, ele nos afasta de Deus, e a nossa vida pode virar uma grande luta quando nós nos afastamos de Deus. Por conta da desobediência do povo de Israel, mais uma vez agora eles caem na mão de um povo pagão, e por 7 anos eles estavam vivendo o pior das suas vidas. Diz que aquilo que eles plantavam, eles iam para o campo, plantavam, e aquilo que era plantado, os midianitas e os demais povos que eles se uniram ali, diz que eles, como gafanhotos, vinham, passavam, roubavam, destruíam a plantação do povo de Israel. O povo plantava, esperava a comida, esperava o resultado daquela plantação, e vinha o inimigo e destruía tudo que eles tinham. E não só a plantação, mas também destruíam ovelhas, jumentos, gado, todos os animais. Ou seja, o povo de Israel não tinha sossego, não tinha paz, não tinha tranquilidade. Não parece que tem hora que eu e você também plantamos, e parece que não colhemos? Eu não sei se acontece contigo, mas eu posso dizer por mim, e talvez com você também. Parece que tem hora que nós plantamos, que nós nos envolvemos, que nós nos esforçamos com o fruto do nosso trabalho, mas parece que a colheita não vem como a gente gostaria. Parece que os resultados não vêm. E quando nós olhamos para aquele momento, e isso é uma reflexão nessa noite que nós devemos fazer, o povo de Israel não podia culpar Deus. Porque hoje em dia, muitas pessoas estão pressionando Deus por conta de bênçãos que eles desejam para suas vidas. Mas o povo de Israel, naquela situação, eles não podiam culpar Deus, porque eles haviam se afastado dos caminhos do Senhor. E assim também sou eu, é você. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós pecamos, nós passamos a viver as consequências do nosso pecado. E às vezes algumas lutas se levantam, não por conta do diabo, não por conta do mundo, não por conta de qualquer outro fator,
Mas muitas lutas que muitas vezes nós atravessamos é responsabilidade nossa, é responsabilidade minha, é responsabilidade tua. E nós precisamos ter esse discernimento, essa compreensão do que é que eu e você estamos fazendo e de o quanto nós estamos nos aproximando do Senhor e entregando a Ele as nossas vidas e também as nossas decisões. E no versículo 6 de Juízes 6, diz que Israel empobreceu. A consequência do pecado, e obviamente que foi uma pobreza material, mas é claro que nessa noite nós vamos falar que sim, muitas vezes nós temos a consequência financeira, material, de um resultado que talvez não venha como você e eu esperamos. Mas o pior de tudo é que este pecado de Israel e o pecado que nós cometemos e nós vivemos, ele nos afasta de Deus a ponto de nós empobrecermos espiritualmente. Eu não sei qual foi a última vez que você de fato orou a Deus a ponto de se derramar na presença do Senhor e ter a certeza de que o Senhor está te ouvindo, e ter a certeza de que a sua voz se conectou com o trono de Deus. Eu não sei qual foi a última vez que você viveu na plenitude do Espírito Santo de Deus, vivendo o que nós podemos dizer que é a maior das riquezas, que é desfrutar da presença de Deus. Quando nós olhamos e apontamos para o dia da nossa redenção, para o céu, o que nós podemos dizer é que o céu só vai ser céu porque vai ter plenitude da presença de Deus, vai ter a plenitude do nosso relacionamento com Deus lá no céu. Mas Deus é tão bom para mim e para você que Ele nos permite que nós possamos viver um pouco do céu nas nossas vidas no tempo presente. E quando nós passamos a obedecer a Deus e a viver uma vida de proximidade com Ele, Ele nos permite sim que nós possamos, não mais impedidos pelo véu do templo, naquela divisão que existia no tabernáculo, mas agora, diante do trono de Deus, nós podemos sim acessar através da nossa oração, da nossa consagração e da nossa intimidade com Deus. E daí, a história continua. Naquele momento em que o povo de Israel sofre, o que lhes resta, e às vezes é o que nos resta também, eles clamam, eles choram, eles pedem, eles oram. E nós observamos que quando nós clamamos com um coração quebrantado, Deus ouve as nossas orações. É isso que nós aprendemos, porque a palavra de Deus nos diz que há um coração quebrantado, o Senhor não rejeitará, Ele não vai desprezar, Ele não vai deixar de ouvir, porque Deus é Pai, e Ele nos ama, e o amor dEle é inexplicável. Mas naquele fato, naquele momento e naquela situação, Israel clama, e o que Deus faz? Deus ouve e Deus responde à oração de Israel. Assim como nós também podemos ter a certeza de que nessa noite, quando nós clamamos, o Senhor vai ouvir as nossas orações, e não mais simplesmente ouvir as nossas orações, mas vem um outro aprendizado, que Deus ouve as nossas orações, mas Deus também fala conosco. Deus fala comigo e Deus fala contigo. E como Deus fala? Como é que Deus fala conosco? Na oração do monte? Na oração sobrenatural, numa programação de aniversário, nos cultos especiais, na programação lá em São Paulo, que vai ter, da moçada aí daqui uns dias, lá numa programação em Sumaré, é lá? Não. Deus também fala lá. Deus fala no monte, Deus fala onde Ele quiser, mas Deus fala culto após culto, dia após dia, escola bíblica após escola bíblica, reunião após reunião que nós fazemos nas nossas casas, no nosso culto doméstico, no momento de oração no pôr do sol. Deus fala porque Ele é Deus de amor e Deus de bondade. E Deus aparece na história de Gideão. Diz que
quando Gideão estava sofrendo as consequências ainda do pecado do povo, Gideão estava escondido, diz que ele estava no lagar, né? O lagar era o local onde eles amassavam ali os frutos, né? A uva ou a azeitona também, para poder fazer ali o azeite. Era um local onde eles pisavam, né? Essas frutas ou esses materiais ali para poder fazer a produção. E diz que era um lugar escondido. E normalmente, onde se beneficiava a produção, você ia, né, ali bater o trigo, malhar o trigo, era um local alto, onde se malhava ali para poder o vento levar embora a palha e sobrar o melhor da produção. Mas Gideão estava fugindo, estava escondido, porque estava com medo do inimigo. E daí diz que ele trabalhando, estava malhando o trigo num buraco, escondido, e ele neste lugar, no local de angústia, de fuga, no local de trabalho, numa situação do dia a dia, nós não sabemos o horário, mas talvez no calor que ele estava passando, no seu dia a dia, diz que ele ouve a voz de Deus. E como nós lemos na introdução, diz que Deus fala com ele claramente, e fala que ele vai ser o libertador, vai ser o homem que vai libertar o povo de Israel. E daí, quando nós olhamos para a voz de Deus, Deus falando, nós vamos ver que realmente Deus pode falar com a gente em todas essas situações, no nosso trabalho, pode falar no nosso dia a dia, porque nós sabemos que, conforme o Salmos 29 nos diz, que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa para mudar cenários, mudar o cenário de Israel, mudar o cenário dessa igreja, mudar o cenário da tua família, mudar o cenário da tua vida, mudar a tua história. Só que daí, quando ele ouve a voz de Deus dizendo que ele seria o libertador, o que Gideão faz? Ele desconfia dele mesmo. Fala: não, Senhor, mas peraí, eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor de Israel. E o que nós aprendemos quando um homem de Deus, naquela situação que ele é confrontado com uma responsabilidade tão grande, ele desconfia dele mesmo? Por quê? Porque ele tem consciência de que ele é falho, e ele transfere para o Senhor a sua confiança. Então o que nós aprendemos? Nós temos que desconfiar da nossa capacidade, porque nós somos falhos, mas nós podemos e devemos confiar em Deus, porque Deus nunca falha. E ele entrega para o Senhor essa confiança, e ele diz para o Senhor: Senhor, eu sozinho, eu não posso fazer nada. E às vezes isso é motivo de nós refletirmos também, porque por muito pouco, às vezes nós achamos que nós somos bons demais do que nós fazemos, que nós temos uma força sobrenatural. Muitas vezes, diante de um cenário financeiro muito bem estruturado, no teu trabalho, né, no teu salário que você recebe, na remuneração que você recebe, numa compra que você faz, aquela quantidade de sacolas, de repente você olha para aquele resultado, para a provisão, para o pagamento que você faz, você fala: eu sou bom porque eu consigo ter a provisão de tudo na minha vida. Muitas vezes, por uma proeminência, por um elogio que nós recebemos da sociedade, você pode olhar e falar: realmente eu sou bom. Por muito menos, às vezes, aqui dentro da igreja, por tantas coisas que às vezes você é confrontado e faz, e às vezes te elogiam, e o elogio é sincero, e às vezes a gente pode se engrandecer por conta de tudo isso. Não ache que seja as suas forças, não ache que seja o teu mérito, não ache que tudo aquilo que está acontecendo de bom na sua vida é mérito seu. Faça como Gideão, entenda que tudo que nós temos e nós somos vem do Senhor das nossas vidas, do nosso Deus. Tudo é por Ele e tudo é para Ele. E quando Gideão recebe essa incumbência, ele diz que depois que ele entende exatamente qual é o seu papel, né? Isso está lá em Juízes, no capítulo 6, e o versículo 13 em diante, até o 23,
história vai acontecendo, né? E daí diz que o Senhor fala para ele preparar. Na realidade ali houve a manifestação do anjo de Deus que chegou até Gideão, né? Naquela situação onde ele estava no lagar, Deus se apresentou a ele de uma forma corpórea, através de um anjo. Diz que o anjo falava com ele, e na hora que ele entendeu isso, ele falou: ai meu Deus, eu estou diante de Deus. E diz que o anjo fala para ele: para você entender que eu estou contigo, prepara lá um guisado, prepara lá uma comida, né? E traga aqui, e daí coloque diante da pedra. Diz que ele prepara aquele guisado, aquela carne cozida, e o anjo fala para ele: coloca a carne cozida em cima da pedra, derrama a água em cima da pedra, e diz que o anjo colocou o cajado. E aí eu fico tentando imaginar essas situações, né? Coloca o cajado, o negócio pega fogo diante de Gideão. E diz que aquela cena de ele vendo Deus diante dele, um cenário miraculoso, o que ele fala? Ai Senhor, ai de mim, porque eu vi o próprio Deus na minha presença. E às vezes nós não vemos Deus dessa forma. Às vezes nós vemos Deus em outras circunstâncias. Nós vemos Deus, às vezes, no nosso irmão que está precisando de nós no dia a dia, que vem de uma forma simples e singela pedir uma oração para você, né? Às vezes nós vemos Deus nisso. E mais do que isso, por misericórdia dele, você ora e Deus cura, e Deus restaura. Não por mérito nem força tua, mas porque Deus é bom, e Deus é poderoso, e Deus nos ama. E daí o que Gideão entende? Que ele, diante daquele cenário que ele estava vendo Deus, só lhe resta fazer algo: agradecer a Deus, louvar a Deus e entregar para Ele a sua vida. Foi o que Gideão fez. E daí, de agora para frente, Deus vai aprofundar e vai trabalhar ainda melhor com Gideão. E daí, a primeira providência que Deus faz, e veja bem que Israel estava vivendo no meio de um povo pagão. Irmãos, imagina, nós, essa igreja, a igreja da promessa, a igreja adventista da promessa, vivendo no meio de um povo pagão. Você tem aqui um altar de um Baal levantado aqui, você tem que prestar culto a Deus, e tem um altar de um Deus pagão aqui, lá atrás um outro altar, e nós temos que cultuar a Deus, e nós temos que viver em comunhão com esses povos, e mais do que isso, em comunhão com esses deuses. Era isso que estava acontecendo com Israel. E qual que é a primeira providência de Deus para agora abençoar de vez o povo de Israel? Ele fala para tirar do meio do povo de Israel todos os ídolos. E daí a coisa foi radical. Falou: você pega aquele altar, aquele poste, né, que nos dá a entender que era um poste de madeira, que tinha como se fosse um altar levantado para Baal, que era o Deus, né, ali daquele povo inimigo. E Deus dá a instrução clara: derruba os altares de Baal, acende uma fogueira com aquele poste e presta a mim um holocausto. E daí assim Gideão faz. Gideão pensa duas vezes, vai lá e faz exatamente como Deus tinha falado. E daí, obviamente que para poder fazer isso tem que ter coragem. Obviamente que para nós derrubarmos os ídolos das nossas vidas e do nosso meio, tem que ter coragem, tem que ter discernimento e tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas é fato que Gideão tirou da sua vida, Gideão tirou da sua casa, da sua família, do meio da sua igreja, tudo aquilo que não estava agradando a Deus, que desagradava a Deus. E talvez é o recado nessa noite para nós, que nós tenhamos que fazer, que nós temos que fazer uma análise profunda do que é que tem servido como altar nas nossas vidas, que tem substituído o altar a Deus. O que é que nós temos feito e o que nós temos colocado como prioridades que tem substituído a presença de Deus. E é fato que depois dessa limpeza,
é um outro ponto importante. Após essa limpeza espiritual, ali do versículo 33, né, Juízes 6 em diante, mesmo diante dos problemas, olha só, versículo 33 de Juízes 6: e todos os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram no corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Opa, agora que eles começaram a luta espiritual, a maior das lutas estava se apresentando. Os povos inimigos se juntaram, os povos inimigos se organizaram, e diz que naquele cenário, no versículo 34 fala que diante de um cenário agora em que os inimigos se levantam de forma plena, organizada, unida, numa multidão contra o povo de Israel, o versículo 34, o capítulo 6 diz que então, preste atenção nisso, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e todo o povo se ajuntaram após ele. O que acontece quando há uma limpeza espiritual na casa e no povo de Israel? Gideão recebe de forma gloriosa a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E agora, depois dessa limpeza, eles vão se organizar para uma grande luta. E talvez nós também vamos ter que entender que o gigante pode se levantar, né? O inimigo pode se organizar, e os problemas estão aí colocados, sejam, como eu falei na introdução da mensagem, os problemas gerados pelo mundo, por esse sistema pecaminoso que está colocado aí, seja os problemas que se levantam, né, pelo nosso inimigo espiritual, ou seja, até mesmo os problemas que eu e você causamos. Mas os problemas estão aí, estão se levantando, estão diante de nós. E contra problemas, nós não podemos ficar reclamando, a gente tem que agir, tem que resolver, tem que fazer algo. E foi o que Gideão fez. Gideão disse que agora, diante de talvez a maior luta que ele iria enfrentar, mesmo já tendo visto a presença manifesta de Deus, e Deus instruindo e falando: Gideão, você vai lutar, você vai liderar o povo, você vai ser o grande líder. E daí nós temos que fazer a reflexão e talvez nos colocarmos no lugar, né, quando Deus nos chama, o peso, né? Muitos aqui sabem o que eu estou falando, o peso da responsabilidade que nós temos diante dos nossos ombros, de liderar a igreja, de assumir uma função, de ser responsável por uma área da igreja, enfim, pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade. E diz que Gideão pediu prova para o Senhor, né? Aquela história que nós conhecemos. Pegou um novelo de lã, falou: Senhor, se o Senhor vai comigo mesmo nessa luta, se o Senhor é o Senhor, e ele já sabia que era Deus, e talvez ali por uma questão humana dele mesmo, esse novelo de lã eu vou colocar aqui, e à noite que o orvalho esteja todo em volta, que o orvalho esteja sobre o novelo e todo o lado de fora esteja seco. Diz que assim Deus fez. Acordou de manhã, o novelo estava molhado e tudo seco. E ele falou, no outro dia foi ao contrário, né? Que o novelo esteja seco e tudo esteja molhado. E Deus manifesta também a presença dele até mesmo nessa prova que Gideão pede. Nos autoriza, a palavra de Deus está nos dizendo que quando nós tivermos dúvida, podemos sim pedir prova do Senhor, não tem problema nenhum. Mas tem coisa que está muito claro. Você vai pedir prova: Senhor, eu quero prova do Senhor se realmente preciso seguir os mandamentos da palavra de Deus. Opa, peraí, tem que fazer prova não, só tem que obedecer. Tem coisa que nós não precisamos pedir prova, tem coisa que nós só precisamos obedecer. Mas eu quero prova porque eu quero a minha vida financeira abençoada. Organiza a tua financeira primeiro, gasta menos do que ganha, faz a tua parte primeiro para depois pedir bênção. E aí Gideão pede prova, e está tudo bem, pediu prova, e agora vai para o momento da grande batalha. E aí, meus irmãos, não tem jeito. Tem hora
que tem que ir para o embate, tem hora que tem que resolver, né? Tem hora que tem que resolver, tem que acontecer. E daí, o que ele faz? Chega a hora que ele vai partir para a ação. Mas Deus fala: não, esses homens são 32 homens, 32 mil homens, 32 mil soldados que vão para a batalha. É muita gente. Se Israel for combater com esse tanto de gente, eles vão achar que a vitória vem diante das suas mãos. E o que Deus fala para ele? Você vai usar, não é a sua estratégia, você vai usar a minha estratégia. E daí é um outro ponto importante para nós entendermos. Muitas vezes nós queremos resolver os problemas e os gigantes que se levantam com as nossas estratégias, com as nossas forças. E agora Deus está dizendo para Gideão: não, neste problema, neste cenário, vai ser do meu jeito. E se não for do meu jeito, você não vai ter vitória. E Gideão, obviamente que agora, com a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, Gideão obedece. E eu achei interessante que quando a gente conhece a história, mas quando você lê alguns detalhes, eram 32 mil homens. E Deus dá um primeiro recado: manda avisar que todos os covardes e os medrosos não é para ir para a guerra. De 32 mil, quantos covardes e medrosos tinha? Só 22 mil. Pensa o que é isso. 32 mil homens prontos para a guerra. Deus manda recado dos medrosos. É para ficar os medrosos. Sobra só 10 mil. 22 mil fugiram da batalha. Mas talvez porque não estavam preparados para a batalha. E assim era, porque Deus queria que fosse desse jeito. E sobram uns 10 mil. Aí Deus fala: não, ainda está muito. É gente demais. Manda aí beber água no rio. Os que se abaixarem para beber água direto no rio vão embora. E os que pegarem a água e lamber como animal, né, vai pegando a água e lambendo, esses ficam. E sobram quantos? De 10 mil? Sobram 300. Opa, peraí, se a igreja não responde, nós vamos ter que fazer estudo bíblico de novo. Sobram 300. E com esses 300, Gideão vai para a batalha. Humanamente falando, é uma insanidade você reduzir um exército de 32 mil para 300 e ir lutar. Humanamente falando, é loucura. Mas aquilo que é loucura para os homens é o normal para Deus. Tem hora que a coisa é completamente diferente do que nós pensamos, de como pensamos. E nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. E assim foi. E Gideão vai para a batalha agora. Diz que Deus também manda, fala para Gideão ir junto com o auxiliar dele, pular, ouvir o que estava acontecendo no arraial do inimigo. E lá ele ouve e fala que os homens estavam falando: não, mas um sonho, um midianita lá sonhou que um pão de cevada, que era uma coisa muito pequena, de repente esse pão de cevada feria os midianitas. Ele falou: mas aí Gideão ouve essa mensagem e entende: realmente Deus vai conosco. As estratégias não são nossas, a luta não é nossa. Tem luta que é muito maior do que as nossas forças. E para finalizar, diz que a vitória veio, a vitória aconteceu, mas a vitória aconteceu exatamente do jeito que Deus queria que acontecesse. Diz que Gideão, com os 300, eles descem para o arraial dos inimigos e divide o grupo em três blocos de soldados, 100 soldados de um lado, 100 soldados do outro, 100 soldados na outra ponta. E diz que Gideão ali dá a instrução de que eles deveriam ir com uma tocha acesa na mão esquerda e uma trombeta na mão direita, e deveriam soprar essa trombeta, fazer barulho e gritar por Deus e por Gideão.
e entrar na luta. E pelo que dá a entender, quando eles fazem isso, eles não tiveram que usar nem a espada deles, porque o próprio inimigo se confundiu e ouviu aquele estrondo, aquele barulho, que eles mesmos começaram a lutar uns contra os outros. E diz que ao lutarem, fugiram, e ao fugir se tornaram uma presa fácil para o povo de Israel. E diz que a vitória naquela situação foi uma vitória muito grande do povo de Israel, de uma situação de um povo escravizado, sobrepujado, que estava vivendo o pior da sua vida. Mas este povo que clama, que ora, que pede, ele vive um resultado segundo a vontade de Deus. Eles vivem e colhem os frutos da grande vitória. E assim nós podemos entender que também a minha vitória e a sua vitória será dada em nome de Jesus, na força e no poder do nome de Jesus. Eu não sei exatamente qual é a tua luta, aquilo que você está passando, as suas dificuldades, mas o que a mensagem nessa noite nos diz é que se você, de forma definitiva, se derramar aos pés do Senhor, se quebrantar aos pés do Senhor, se consertar diante de Deus, Deus vai lutar as lutas que você está tentando lutar sozinho. Deus vai não só te ajudar, mas Ele vai comprar a tua luta, Ele vai entrar em tua providência e vai te dar uma grande vitória. É isso que nós cremos, é isso que a palavra de Deus nos assegura, é isso que nós podemos entender, porque é isso que o Senhor requer de cada um de nós, que nós possamos ter uma vida, assim como Gideão, uma vida que nós não confiamos mais na nossa própria força, mas que nós possamos depositar no Senhor a nossa esperança, e que possamos, diante do Senhor, continuar olhando para o dia da redenção, que as nossas vidas estejam diante do altar do Senhor, e que possamos nos preparar até o grande dia da volta de nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê a vitória, segundo a multidão das suas misericórdias. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. E eu tenho certeza, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, quem não tem uma luta, quem não tem algo diante de si que vê maior do que as suas próprias forças, quem não tem a dificuldade, quem não tem o medo, quem não se acha capaz para alguma situação, como a gente está enfrentando isso? Cada um tem uma resposta, mas todo mundo, todas as pessoas tem algo a enfrentar, tem algo a confessar, tem algo a aprender diante de Deus. Confiar no Senhor é sempre o melhor caminho, mas não é o mais fácil. A gente sempre tenta se estribar no nosso conhecimento, na nossa força. Aprender a confiar no Senhor é um desafio diário para as nossas vidas. Por isso que Gideão fez tantas provas. Não dá para criticar, porque nós também muitas vezes continuamos vendo o agir de Deus, tendo provas de Deus, mas o temor ainda está no nosso coração. Se você precisa de algo do Senhor, aprender a descansar nele, é o momento hoje. Quero convidar à frente os presbíteros, o pastor que está conosco, você vai liderar também, pode vir. Nós estaremos pedindo a bênção de Deus, e que você possa, às vezes, se colocando como o menor dos menores, como muitas vezes a gente se sente, entender que não se trata sobre nós, se trata de quem servimos, em quem devemos colocar a nossa esperança e a nossa confiança. Como Deus pode resolver a tua história? Pode ser da maneira mais improvável possível. Ninguém, Deus é especialista nisso, né? Diante das muralhas mais impenetráveis já existentes, os homens venceram gritando.
voz quando Deus está no negócio. Não queira entender Deus, aprenda a confiar nele. É assim que funciona. O grupo estará louvando e nós estaremos orando pela fé, confiando no agir de Deus. Soberano,
poderosamente para ele estar aí, de repente, quase no aniversário da igreja. Quem sabe marcará o dia 24, né? Fazer uma festa conjunta aí, né? Mas que Deus possa abençoar essa última semana da nossa irmã, a sua bênção, o seu cuidado, e a família Guiar, nosso presbítero Luciano, a Cruz Alessandra, o Daniel e o Lucas. Vamos orar também pelos pedidos. Sandra, saúde. Júlia, saúde. Jocelino Góes, saúde. Sandro Lima, saúde. Beatriz, saúde. Josué, saúde. Guilherme, saúde. Alice, saúde. Israel, saúde. Luciana, saúde. Éder Borges está na UTI. Elke, cirurgia. Aline, libertação. Fernando, libertação. Durcene, crise de pânico. Shirley, e pela programação do aniversário da igreja no próximo sábado, que Deus possa abençoar poderosamente o pastor estará vindo, e que tudo seja feito na orientação e na direção do Espírito Santo de Deus. Vamos de joelhos orar e orar pela nossa semana. Irmãos estarão viajando, que o Senhor guarde a todos, possa todos voltar em paz para os seus lares, e que nós possamos ter a bênção de Deus aonde nós colocarmos a nossa mão, nosso trabalho, nossas atividades, para a glória de Deus. Oremos uns pelos outros. Amém. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Nós estaremos cantando aí no final, número 321. Se Cristo comigo for. E no número 321.
vocês. Temos visitas, né? Agradecer a pastor Nil, diaconisa Severina, Meire, Josué, Paulinho, Maria Eduarda e João Moacir, convidada a diaconisa Quitéria. E também a Gianine Júnior, isso, né? E a de placa. Amém? Que Deus seja com vocês, sinta-se à vontade aí e que vocês possam vir mais vezes aqui à casa de Deus, né? Temos alguns recados, já foi falado pelo pastor Silvio. Próximo sábado será celebrado o aniversário da igreja, 93 anos, né? Então, a partir das 9 horas da manhã, que começa com a escola bíblica, teremos o culto logo após, né, da escola bíblica. Acho que vai ter um junta-panela, né? Vai ter um almoço lá na Urambi. Depois do almoço aí vamos ter uma palestra e concluímos aí com o culto a partir das 19 horas da noite. O presbítero Elias pediu para avisar que ele tem uns convites impressos, físicos, né? Aí cada um que for saindo ali no final da igreja para pegar, para vocês entregarem aos seus colegas de trabalho, seus amigos, seus familiares. Também tem mais aviso. Culto de agradecimento dia 31 de janeiro, sexta-feira, né? Às 19h30 na chácara da irmã Cida Esteves. Acho que é o decorrer do dia e da semana vão mandar a localização, né? E o prazo para preenchimento e entrega dos contratos para concorrer às quartas é até dia 25. Então, próximo domingo, né? É isso? Sábado. Tá no sábado que vem, tá aí, né? Então, procurar as irmãs Jeane e Viviane. Amém? Então, agradeço novamente a presença de cada um de vocês e eu passo a palavra para o pastor Silvio. Já foi dito da programação no sábado, lembrando que o nosso compromisso começa um pouco antes, né? Como dito ontem, quarta-feira, aí o setor de transporte, teremos que carregar já, de repente, o caminhão após o culto, e na quinta à noite, quem estiver disponível aí, na Urambi, será muito bem-vinda a sua ajuda, a gente organizar o local, começar a organizar o local, para que, se Deus quiser, na sexta-noite, a coisa esteja já contente para a programação que vai acontecer no sábado, né? Que Deus possa nos dar a sua bênção em tudo que nós intentarmos fazer. Quero agradecer a presença também, que não foi dito, já é visita, Lucas e Letícia. Eles são bravos, eles são uns bravão, e agora ele é bombeiro, né? Militar bombeiro em Primavera do Leste. Eu dei uma tremidinha aqui, eu falei, é melhor eu agradecer. Porque havia uma indecisão para onde eles iam, né? A gente estava torcendo, volta para Rondonópolis, volta. Mas não sei o que está acontecendo com essa primavera, rapaz. Todos os rios correm para a primavera, né? Então, que Deus possa abençoar os nossos queridos irmãos. Muito bom tê-los conosco, né? E que Deus possa abençoar ricamente a todos nós, dar-nos uma semana de bênçãos, de alegria e de contentamento, né? Em tudo que nós fizemos. Inclina a sua cabeça para nós despedirmos uma bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para sempre.